Saudações a todos, eu sou Anubis e neste vídeo eu vou te explicar o que é a síndrome de protagonista feminina e por que ela se tornou uma praga tão disseminada nesta geração atual de mulheres. Vamos nessa. Shorak nebak, sebek reunak teta, ujiat medunet yerhenu. Eu, desde pequeno, sempre gostei de mitologia, de todos os povos, de todas as culturas. Isso me fez ter vontade de fazer antropologia, de ser arqueólogo. Isso me fez me interessar e ler muito sobre a história, sobre a cultura de outras nações, de outros períodos, enfim. E somente anos depois eu fui descobrir por que eu gostava tanto de mitologia. É porque, na verdade, os mitos são uma filosofia simbólica. Eles existem para representar por meio de símbolos certas ideias que às vezes nós não somos capazes de aprender por outros meios. Então, por exemplo, existe o grande arco, né, do Joseph Campbell, que é a ideia da jornada do herói. Basicamente, segundo ele, existe a ideia do monomito, né? Que todos os mitos, na verdade, são o mesmo mito falando sobre aquilo que existe de mais essencial, que é a vida humana. A jornada do ser humano buscando enfrentar seus problemas, seus dilemas, suas questões, enfim. Então, este monomito é apenas uma narrativa que vai se adequando a diferentes culturas por meio de diferentes personagens e etc. O problema é que o Joseph Campbell ele enfoca muito na dimensão, vamos dizer assim, do herói guerreiro, né? Que é, vamos dizer assim, a jornada do herói para garotos. O que é essa ideia, né, do herói guerreiro? É basicamente uma forma muito pedagógica de você falar para os garotos que é o seguinte: meu parceiro, ó, a vida é guerra, a vida é luta. Você vai ter que se esforçar e se sacrificar se você quiser conquistar as coisas. A vida não gira em torno de você, não adianta chorar pela mamãe. Você vai ter que lutar, se fortalecer, evoluir. E lá no final, se você conseguir vencer todos esses desafios, conseguir aliados, crescer interna e externamente, você vai se tornar o rei, guerreiro, fodão, e você vai casar com a princesa. E você vai ter um reino para si, e você vai ser o rei, e vai ter muitos filhos, e etc, etc. O que está por trás disso? É a ideia de que, no fundo, isso é o desejo fundamental de todo homem. Todo homem tem inúmeros desejos, inúmeras vontades, só que a vida e o universo é absolutamente indiferente a nós. De forma que, se a gente quiser algo, a gente vai ter que mobilizar forças, empenhar essas forças de maneira inteligente, no sentido de conquistar aquilo que a gente quer. Vai ser extremamente difícil, vai demandar que a gente evolua, que a gente se adapte, que a gente entre em crise inúmeras vezes, a gente vai chorar, vai doer, a gente vai aprender muitas lições, a gente vai adquirir aliados, inimigos, enfim. E lá no fundo, se você realmente tiver êxito, você vai ter muita prosperidade, e você vai ter uma mulher muito bonita, e você vai poder ter filhos com ela, e etc, e etc. Então note que o que nos move hoje é a mesma coisa que, sei lá, movia um jovem grego, porque nós essencialmente somos os mesmos seres. Nós não evoluímos assim de uma maneira tão drástica em apenas poucos séculos. Isso, em termos de biologia evolutiva, não significa absolutamente nada. Ou seja, o que movia um jovem, o mito de sucesso que movia, sei lá, o jovem inspirado na história de Hércules, é a mesma coisa que move um jovem hoje, movido pela história de sucesso de jogadores de futebol. Ele quer aquele talento, ele quer ter a fama, o dinheiro, o prestígio e as mulheres dos jogadores de futebol. E se ele tiver êxito na vida, aí ele cumpriu este grande arco, vamos dizer assim, que é este anseio fundamental dos homens. Pois bem, o ponto é que existe a jornada do herói para as mulheres também. E eu não sei se você já percebeu, que é as histórias da Disney de princesa. Quais são os elementos que existem em todas essas histórias da Disney? Existe a princesa. Às vezes ela já é a princesa, ela já é rica, ela já é famosa. Às vezes ela é uma mulher assim que, sei lá, é meio injustiçada,
sei lá, eu não conheço muitas histórias, mas existem vários perfis, né? Existe a Rapunzel, existe a Branca de Neve, cada um delas tem uma peculiaridade diferente, elementos simbólicos, mas no fundo é a mesma história também. Toda personagem dessa, ela ou já é uma princesa ou ela vai se tornar a princesa. E isso diz muito mais a respeito da psique feminina que a gente é capaz de imaginar. Porque essas histórias, no fundo, elas também são uma grande estrutura simbólica do que é a vida das mulheres. Então, pense aí, vamos dizer assim, que a gente condensasse todas essas histórias de princesa da Disney numa mesma história, como a mesma estrutura do monomito do Joseph Campbell. O que a gente iria aprender disso? Toda a história nasce com esta princesa, esta jovem. Ela simplesmente vai vivendo a vida dela e vão surgindo problemas, desafios, e tem uma bruxa má que inveja ela. E existem um grande problema, uma grande aventura, e surge um príncipe encantado, e no final ela consegue dar o jeitinho dela, o jogo de cintura, e lá no final ela casa com o príncipe, vence a bruxa, vence todo esse caos desses problemas, e ela vive feliz para sempre com o príncipe. E é sempre o príncipe. Não existe um cara ali, ela não se casa com o Zezinho da esquina, ela não se casa com algum cara aleatório, é sempre um príncipe. Esse príncipe reitera a realeza dela se ela já for uma princesa, ou o príncipe torna ela uma mulher nobre, induzindo ela a casar com ele. Ou seja, ela sobe de status, não é verdade? Pois bem, da mesma forma que os mitos masculinos do herói dizem muito a nosso respeito, essas histórias dizem muito mais a respeito das mulheres do que a gente imagina. Eu estava refletindo, eu decidi fazer esse vídeo porque ele é meio que um complemento de um vídeo que eu fiz passado a respeito dos problemas das mulheres, principalmente que diz respeito ao Instagram. E eu cheguei a uma conclusão muito interessante. Eu estava refletindo que esse período agora de festa junina, do meio do ano, né, na festa junina passada, eu fui numa festa junto com a minha família, e lá nessa festa tinha meu tio levou 2 funcionárias e uma amiga dela, não sei qual que era, a esposa dele, né, levou essas 2 mulheres que trabalhavam lá para ela, né? Pois bem, uma dessas mulheres ficou, no final da festa eu soube que ela ficou afim o tempo inteiro de mim, só que ela não me mandou uma palavra sequer para que eu soubesse, só no final da festa, quando eu já estava indo embora. E eu fiquei assim, peraí, essa mulher, o que ela esperava que eu fizesse? Quando eu já estava partindo, ela queria que eu falasse com ela? Sim, era exatamente isso que ela queria, só que ela não falou. E eu também não percebi, porque eu não estava olhando muito, enfim. E teve uma outra mulher que ela foi na festa. E ela passou a festa inteira, tirando foto da própria cara. Ela ia perto da piscina, tirava uma foto. Ela ia não sei onde, tirava outra foto. Tinha lá um show rolando, ela tirava foto pra... E eu fiquei olhando para aquilo e falei, cara, isso não é possível, sério. O ego dessa mulher deve ser do tamanho de um planeta. E, no fundo, tudo isso me fez refletir. Eu tava vendo um vídeo hoje, né? Meio que todas essas coisas convergiram junto com o fato de que fiz esse último vídeo. E eu tava refletindo nisso, relembrei dessa experiência e vi um vídeo de um outro cara falando mais ou menos também sobre essa síndrome de protagonista feminina. E eu concatenei as ideias ao ponto de perceber que, no fundo, com base na ideia de que eu narrei aqui para vocês basicamente o que são as grandes histórias dos mitos, né? De que, no fundo, toda mulher, ela acha que ela é uma princesa. E é por isso que essas histórias da Disney fazem tanto sucesso. Porque quando toda mulher, por se julgar especial, ela quer um tratamento especial, ela acha que ela vai viver uma vida especial, ela quer um homem especial. Então, essas inúmeras expectativas, essas fantasias criam expectativas que criam ilusões. E as ilusões criam desilusões. É exatamente o ponto do meu último vídeo, né, que é a incrível geração de mulheres desiludidas. Por que tantas mulheres têm tantas doenças mentais, têm depressão, tanta frustração? Por que essa geração de mulheres, que é a mais privilegiada da história humana, que nunca teve tanta prosperidade, tanta liberdade, é a geração de mulheres mais frustradas de todas? Isso não é opinião. Existem
estatísticas, estudos que provam isso. A geração da minha avó, por exemplo, foi muito mais feliz do que a geração das netas e bisnetas dela. Sendo que estas têm muito mais liberdade e muito mais prosperidade de qualquer mulher outra atrás. A que se deve isso? Muito simples. Essas mulheres acreditam em certas fantasias que não se confirmam na vida delas e elas se sentem extremamente infelizes disso. No meu último vídeo eu falei basicamente sobre o Instagram, né, de como isso é um grande veículo de alucinação coletiva das mulheres. Mas a verdade é que isso é bem mais profundo. Essa síndrome de protagonista feminina existe exatamente pelo fato de que essas mulheres acreditam, lá no fundo, mesmo que elas não saibam, de uma maneira absolutamente inconsciente, de que elas são especiais. E se você entrar ainda mais profundo nisso, você vai ver que, na verdade, isto é a base da hipergamia feminina. Uma mulher deseja e anseia um homem muito mais valoroso do que ela, muito mais rico que ela, com muito mais valor social, exatamente porque ela se julga merecedora disso. Então, se a gente adentrar na psicologia, se a gente for bem mais profundo, a gente vai ver que, na verdade, o grande problema é o ego feminino e as fantasias que este ego cria em torno de si, demandando certas coisas que não vão de encontro à realidade, porque não são reais. São impressões e percepções que ela tem de si mesma, que ela quer que se confirmem exteriormente. Eu citei os exemplos das duas mulheres porque, primeiro, uma era egomaníaca. Ela não largava o celular, tirava 79 fotos da cara. Por quê? Porque ela achava que ela era especial, que ela era uma blogueira. Nem era lá uma mulher muito bonita, mas essa fantasia que as redes sociais criam nas mulheres cultivam esse tipo de fantasia. Ela, com certeza, não deve ter muitos seguidores mais em redes sociais, mas não importa. Importa a fantasia que ela está querendo criar para si mesma e projetar para os outros. Ela certamente não tinha muitos seguidores, exatamente porque ela é uma mulher absolutamente medíocre. E a impressão que ela tinha de si mesma não se confirmava na realidade. Aquilo ali era meramente uma egolatria. E a mulher que não chegou em mim falando que tinha interesse em mim, basicamente fez aquilo porque ela estava achando que eu tinha obrigação de ir nela. E a verdade é que ela era uma mulher tão comum, tão medíocre, que eu nem percebi ela na multidão. E evidentemente depois, no final, quando eu já estava indo embora, eu não notei que, assim, era... Por ser uma mulher absolutamente comum, mediana, não iria ter me chamado minha atenção, e exatamente por isso ela não se destacou, e exatamente por isso eu não cheguei nela. Então, o que ela estava pensando? Todo homem já passou por essa situação, que é aquela mulher que ela fica te olhando, ela fica de gracinha, ela fica... Eu nunca fui uma mulher para saber o que se passa na cabeça de uma mulher nesse momento, mas eu tenho certeza que é o fato de que ela quer fazer com que você vá nela, sem que ela arque com o custo de ter o seu valor social muito depreciado, porque senão ela ia se passar por uma meretriz, vamos dizer assim. Ou seja, ela não quer correr o risco de tomar um fora, ela quer manipular a situação de tal forma que surja de uma maneira natural, mesmo ela tentando te induzir por meio da sedução o tempo inteiro. Então o que a mulher quer é que você faça o trabalho que ela não quer, porque ela não quer ter que submeter a isso e não correr os riscos que um homem sempre corre quando aborda uma mulher, na verdade. Novamente, o mesmo ego monstruoso em questão. A mulher não quer se rebaixar a isso. Ela acha que ela é especial. Ela acha que você que deve girar em torno dela. Enfim, todas as reflexões aqui me levaram... Eu formulei a capa, a thumbnail desse vídeo de uma maneira bem curiosa, porque eu queria retratar, quando eu pedi para a IA gerar uma imagem com essas características, eu fiz questão de que fosse uma princesa absolutamente comum, mas com um iPhone aí, o último modelo, esse iPhone laranja, não sei qual o número, tirando foto de si mesma com a roupa de princesa, sendo que no fundo ela é uma mulher absolutamente mediana. Ou seja, esse é na verdade o grande problema do vídeo que eu falei, do meu último vídeo aqui no canal, que é esse problema dessa egolatria feminina, exatamente o delírio delas acharem que são especiais, que são princesas. Eu fiz questão que a thumbnail da imagem gerada por inteligência artificial refletisse uma mulher absolutamente comum. Uma mulher que você poderia encontrar na padaria aí próximo da tua casa como atendente desta padaria. Não estou desmerecendo o trabalho de ninguém, todo trabalho é digno, só que é uma mulher comum.
Entende? Ela não tem nada de especial. Mas lá no fundo, ela acha que ela é incrível. Ela acha que ela vai tirar 30 fotos da cara e postar no Instagram e as pessoas vão acompanhar ali porque acham que a vida dela é super incrível, sendo que não é. A vida dela é absolutamente comum. Mas ela, na fantasia dela, acha que ela é esta princesa encantada da Disney que vai achar o seu príncipe encantado no final. Então a verdade é que a resposta para o meu último vídeo, passou-se uma semana, eu meditei, eu refleti bastante nessas coisas, nessas experiências, nessas coisas. E a verdade é que eu cheguei à conclusão de que o maior inimigo das mulheres é o próprio ego delas. Essa geração de mulheres não é desiludida por acaso. É exatamente porque é uma geração de mulheres com um ego mastodôntico. E exatamente por ele ser gigante, ele é extremamente frágil. E é exatamente por isso que tudo afeta essas mulheres. É por isso que elas se incomodam com tudo. É por isso que elas se reclamam de tudo. E por isso, no fundo, elas são tão infelizes. Então, isso foi uma conclusão muito inusitada, né? Baseada em tudo que eu andei ruminando mentalmente, né? Mas acabou que eu tive essa necessidade de compartilhar isso com vocês, até porque este vídeo meio que responde o meu último vídeo, né? Enfim, é uma tragédia para as próprias mulheres isso. Enfim, eu imagino que essa geração de mulheres vai ser uma geração que vai terminar a vida solteira, triste, encalhada, tomando 30 mil antidepressivos e com inúmeros pets para compensar esse imenso vazio existencial que vai ser essa vida muito frustrante. E a tragédia é perceber que, na verdade, isso já está acontecendo. Isso não é uma profecia. Se você vê o número de mulheres encalhadas reclamando de homens, essa geração de pandemias de mãe de pet, de porra de bebê reborn, é exatamente consequência disso. É uma geração de mulheres que simplesmente não se relacionam com um homem comum, porque elas acham que elas são incríveis demais. Elas não querem ter filho, reprimem o instinto feminino, materno que elas têm, todas elas têm dentro de si. Qual é a consequência de tudo que acontece quando a gente reprime um instinto? Ele se torna uma obsessão inconsciente. Então, ao invés dessa mulher ter um filho normal com uma pessoa normal, ela fica ali apostando na carreira dela, esperando para ter seus filhos com 30 e poucos anos, quando quase sempre elas não vão ter o mesmo nível de fertilidade, gravidez de risco. Então, o que elas fazem para compensar esse instinto que elas reprimem entre si? Uma porra de um bebê reborn. Exatamente porque elas simplesmente não querem ter uma vida normal com um homem normal, porque elas se acham especiais demais para isso. E ficam postergando o relacionamento, o casamento o máximo possível para ver se este homem, este príncipe encantado, aparece e resgata elas da própria vida delas. Enfim, é um diagnóstico muito trágico, mas é isso aí. Então era o que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Fique à vontade aí na seção dos comentários, deixe o seu like. Vamos conversar um pouquinho melhor sobre esse assunto. Se você já teve essa experiência de perceber essa síndrome de protagonista feminina, de mulher obcecada com Instagram, de mulher medíocre que acha que é especial. Enfim, deixa aqui nos comentários as tuas experiências. Era isso que eu tinha para trazer para vocês e até a próxima. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Siga o canal se ainda não for inscrito, ative as notificações, curta, comente e compartilhe. Assim você contribui para fortalecer o projeto. Na sua tela e na descrição do vídeo existem mais formas de me ajudar e links para os meus outros canais e demais redes.